749 026 82 2022 807 0001. Geórgio Washington de Oliveira Souza. Bom dia, seu Jorge. Essa audiência de custódia é primeiramente para avaliar se a prisão do senhor em flagrante foi feita de forma legal e depois de ser decidido se o senhor vai responder esse processo preso ou em liberdade. Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas acerca de sua qualificação, as quais o senhor é obrigado a responder, e em um segundo momento, a respeito de sua prisão. Depois disso, há uma manifestação do Ministério Público e a defesa se manifesta, e como eu já falei, o senhor vai ser decidido se o senhor vai inicialmente responder esse processo preso ou em liberdade, sem prejuízo das demais providências que vão continuar no juízo natural, tá bem? Ok. O nome do senhor completo. George Washington de Oliveira Souza. Sua data de nascimento. 25 de março de 1968. Seu endereço. Doutora, Excelência, eu coloco o meu endereço, sempre o meu endereço de comercial, é porque eu não sei mesmo. Essa é a segunda casa que eu estou morando em Xinguara. E eu fico rodando, eu fico baseado em Xinguara. Eu fico Xinguara, Tucumã e São Félix, são todas próximas. Então, eu não estou... Eu tenho o CEP, que é o 68555-330, aí eu coloco... Tanto que lá, quando eu coloco no meu endereço, eu coloco posto, eu coloco rodovia PA 150, número 702, entre aspas, posto Cavalo de Aço. Tá, então é porque eu preciso de um endereço onde o senhor pode ser encontrado, já que o processo vai ter continuidade. Nesse endereço que o senhor passou agora, o senhor pode ser encontrado? Posso ser encontrado. Tá bem. O nome dos seus pais? Antônio Fernandes de Souza, Maria de Oliveira Souza. O senhor estudou até qual série? Até quando? 3º grau completo. Tá, o senhor é formado em quê? Não sou formado não, senhora. Não cheguei a me formar, não. Tá bem. E o senhor trabalha com o quê? Eu sou gerente de postos de gasolina, 4 postos no momento. E cuido de mais alguns só quando eles mandam eu ir fazer levantamentos. Tá, e o senhor recebe mais ou menos quanto por mês com esse trabalho? São postos de interior, doutora. Então, Excelência, são postos de interior. Vai de 4, vai de 5, depende do trabalho que eu fico rodando nas estradas. E o senhor é casado? Sou casado, senhora. Tem filhos? Tenho 2 filhos, um de 23 anos e um de 33 anos, que é especial. Tá bem. O senhor, quando era menor, chegou a ser apreendido alguma vez? Nunca fui dentro de uma delegacia, senhora. Nunca. Tá bem. E maior, o senhor chegou a ser processado alguma vez? Nunca também. Nunca. Tá. Nunca. Já fez uso de alguma droga? Não, também não. Tá bem. Aí agora nós vamos falar agora a respeito de sua prisão, que é a segunda parte da audiência. Com relação à prisão, o senhor tem o direito constitucional de ficar calado, o senhor não é obrigado a responder, tá bem? Ok. A prisão do senhor foi efetuada por policiais civis ou militares? Civis. Houve algum abuso dos policiais no momento da prisão ou no trajeto até a delegacia? Não. E na delegacia? Na delegacia, a única coisa que eu relatei ao delegado e ele colocou no autos, sempre colocou 2 vezes que eu estava contra o nome Lula. Eleições de Lula. Eu pedi para ele retirar, ele se chateou comigo. Nós estamos num ato, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. Tá, mas aí só um minutinho, depois que ele o senhor pediu para tirar e ele não tirou, aí ele houve alguma coisa, como foi? Ele chegou a falar um pouco alto lá dentro, tinha um delegado federal lá junto, chegou a falar um pouco alto, não sei porquê, que ele estava falando até legal comigo. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. Tá bem, então, muito obrigada. Doutor, alguma pergunta, doutor Arnaldo? Sem perguntas, Excelência. Doutora? Sem perguntas, Excelência. Doutor, como o senhor se manifesta? Excelência, diante do relatado
pelo Jorge aqui em audiência de custódia, o Ministério Público entende que a prisão em flagrante ocorreu de forma regular, observando os ditames legais. Por essa razão, requer a homologação do presente ato. Com relação à manutenção de sua segregação, o preso aqui em audiência, ele foi flagrado com uma grande quantidade de arma de fogo, com artefato explosivo e após supostas práticas de atos de terrorismo. Dessa forma, conforme ele próprio admitiu em delegacia, ele foi preso com mais de 1.000 munições, com 5 bananas de dinamite e teria gasto mais de R$160 mil em armas de fogo. Isso tudo, relatando a gravidade dos fatos, se observa diante do relatado por ele que ele teria trazido essas armas de fogo, essas munições, do Pará de caminhonete até o Distrito Federal, com a pretensão de provocar a intervenção das Forças Armadas e cogitando, inclusive, a explosão de bombas no aeroporto, que é um local de trânsito de milhares de pessoas, e também cogitou explodir bombas em subestação de energia, especificamente localizada em Taguatinga, demonstrando de forma inequívoca a necessidade de sua segregação. E, além disso, cabe destacar também que, conforme o próprio Jorge informou em delegacia, ele estava há mais de um mês em frente ao quartel-general do Distrito Federal, e lá ele teria se inserido numa engenharia criminosa, em que ele teria encomendado e recebido, inclusive, artefatos para a confecção de bomba. Diante disso, se mostra que uma trivialidade muito grande com que o preso lida com questões tão graves, radicais e lesivas. E isso demonstra que, de forma inequívoca, que não cabe à sociedade suportar o ônus de sua liberdade. Diante disso, o Ministério Público requer a intervenção do Judiciário para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade no cometimento de crimes e pugna pela decretação de sua prisão preventiva. Muito obrigada, doutor. Doutora? Meritíssima juiz, em relação ao autuado Jorge, a defesa vai se manifestar nos seguintes termos. Em leitura, excelência do APF, observa-se que existem obscuros de como realmente os fatos aconteceram, em relação aos fatos, em relação a tudo que foi apreendido, não se encontra mais na posse ele nem em nenhum local que não possa ser encontrado. Todos os bens foram apreendidos, conforme consta ali no APF. Então, nesse sentido, que o custodiado não oferece nenhum tipo de... o custodiado, nesse instante, não oferece nenhum tipo de resistência, inclusive, quando da sua prisão, não houve em nenhum momento resistência por parte dele em relação da autoridade policial que a sua prisão. O custodiado se encontra no federal, não é de Brasília, não possui ninguém que possa por ele atuar nesse sentido. Precisa que posteriormente seja realizada a sua defesa para que realmente os fatos relatados sejam apurados. Quais foram os que esses bens foram colocados na posse dele? Não é esse momento aqui agora do mérito. A defesa entende que seria bastante temerário manter a prisão instantes, mesmo porque não foi, como não é o momento, oportunizado a ele esclarecer o que realmente aconteceu em relação aos fatos, porque se ele ficar preso preventivamente, pode ter que outros fatos venham a acontecer que ainda comprometam mais as investigações. Estamos aqui falando de forma bastante... Não estamos nos manifestando em relação a nenhuma questão, quer seja religiosa, mas realmente estamos aqui na nossa frente uma pessoa que precisa que o judiciário possa entender de forma prematura o que aconteceu e que possa, excelência, conceder a sua liberdade provisória para que tenha o direito realmente de fazer a sua defesa da forma... Lembrando que, excelência, o autuado não possui em seus apontamentos
não possuem suas fichas. Inclusive, olhei no estado do qual ele vem, no estado do Pará, não existe nenhum processo judicial do qual seja imputado a ele o fato de nenhuma gravidade. Ou seja, o custodiado possui bons antecedentes. Então, nesses instantes, a defesa pública que lhe seja concedida a liberdade provisória para que ele possa realmente fazer a sua defesa, esclarecer os fatos e continuar a sua vida. É assim que se manifesta a defesa da sua liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, mesmo porque, nesse momento, temos a notícia de que ele tenha realmente para que possa fazer o pagamento de qualquer valor. É assim que se manifesta a defesa, sim. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Bem, analisando primeiramente em relação ao auto de prisão em flagrante, analisando, verifico que estão presentes todos os requisitos legais, razão pela qual eu procedo à sua homologação. Com relação ao pedido de prisão, ainda que seja alegado pela defesa que o autuado possui bons antecedentes, verifico que foi um crime de extrema gravidade em concreto, especialmente pela quantidade de munições apreendidas e o risco que a coletividade já foi colocada em relação à situação trazida nos autos. Então, em razão disso, aliada a esse fato, ainda há a questão do autuado não residir no Distrito Federal, o que tornaria mais difícil a conclusão da instrução penal, processual, com o acusado em liberdade. Assim, eu converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Só um minuto, senhor Oscar, só